sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje vamos abordar um tema extremamente importante para edifícios residenciais, comerciais, hospitais, shoppings e industriais: a consultoria na área de elevadores. Vamos falar sobre manutenção, fiscalização, segurança, modernização, contratos, responsabilidades técnicas e os principais desafios enfrentados pelos síndicos, gestores prediais e profissionais da engenharia. Então fique ligado em mais um episódio do Engenharia em Foco. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao podcast Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC, que é a Associação de Engenharia Mecânica e Industrial de Minas Gerais. Me chamo Ronaldo Bandeira, eu sou engenheiro mecânico e atual presidente da ABMEC. Hoje, o nosso assunto é consultoria em transporte vertical. Teremos dois profissionais especializados na área que pode ajudar você, síndico, empresário, empreendedor, tudo na área de transporte vertical. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e gostaria que vocês se apresentassem. Por favor, Alexandre. Meu nome é Alexandre Marques Bequerer, eu formei na UFMG em 2017 como engenheiro mecânico, né? Minha trajetória no mercado de consultoria em transporte vertical, ela veio como uma continuidade de um trabalho que meu pai iniciou em 1997, quando ele fundou a Auditoria dos Elevadores, e ele foi um dos pioneiros nesse tipo de serviço no estado e provavelmente até no Brasil. Eu trabalhei com ele iniciando em 2014, enquanto ele prestava o curso. Assim que eu formei, eu assumi essa parte de consultoria, né? Ele ainda trabalha comigo na empresa, na parte de consultoria, e hoje em dia eu faço parte de inspeções em campo. Obrigado, Alexandre. Ghisoli, eu gostaria que você se apresentasse. Boa tarde a todos aí, né, que estão nos vendo, né, e ouvindo, né. E meu nome é Cláudio Ghisoli, tá? Eu atuo nesse segmento aí já faz, depois que passa dos 30, né, a gente não fala mais não, mas vamos falar para minimizar um pouquinho, vamos falar 4 décadas, né? Então, eu já atuei também na área, vamos dizer assim, já fui empresário, né, no setor de manutenção de elevadores, né, já atuei em áreas complementares, né, e interdependentes e conexas, né, da área de elevadores, né, e desde 2007, né, eu sou o diretor técnico da Vertical Consultoria, uma empresa de consultoria independente em assuntos relacionados a elevadores. Bom, antes de a gente começar, Ghisoli, eu começaria perguntando para você sobre esse trabalho de consultoria em transporte vertical. Assim, os serviços prestados de um modo geral e quais assim os equipamentos que são abrangidos aí pelo que você entende de transporte vertical. Bom, o serviço de consultoria, na realidade, consultoria é vamos dizer assim, é uma informação técnica independente, né? E consultoria em elevadores, ela deve ser uma informação técnica independente, né, a respeito, vamos dizer assim, de assuntos correlacionados a elevadores, né? Se você tem um problema, vamos dizer assim, se você tem um problema médico, né, se você está com um problema, vamos dizer assim, com a conjuntivite, você não vai, né, no otorrino, né, você vai ter que ir no oftalmologista. E a consultoria também é esse parecer independente de especialista nessa área, né? A consultoria em elevadores, ela abrange etapas distintas, né, e serviços distintos também, né? E ela é baseada em critérios das normas técnicas da ABNT, né, cada uma com a sua devida especificidade. Certo. E nesse caso, né, vamos dizer assim, geralmente, né, a gente trabalha em consultorias para poder dar, vamos dizer assim, um parecer independente, né, e assessorar, geralmente condomínios, mas também construtoras, né, para assessorar, vamos dizer assim, por exemplo, né, na modernização de um elevador, o que precisa ser feito, o que deve ser feito, né, e recebimento de elevadores novos, testes para comprovar, né, se os elevadores realmente comprados, né, a especificação realmente está correta, né, os elevadores instalados são aqueles que foram comprados, fazer os testes previstos também, testes de segurança e funcionais, né, previstos por normas da ABNT. Entendi. Mas, Alexandre, só complementando aí, o Ghisoli comentou, eu queria que você falasse assim, dos equipamentos que vocês né, fazem. Quais são os equipamentos que vocês trabalham no transporte vertical? O Ghisoli falou elevador, mas tem mais algum outro equipamento?
Complementando um pouco, né, quando a gente pega essa questão de consultoria em elevadores, a gente tem basicamente 3 grandes grupos, né? A parte de especificação, que é quando você vai ter uma modernização ou aquisição do equipamento, e aí você vai estar previamente, né, como consultor, verificando a planta ou equipamento existente e determinando o que vai ser trocado, e aí pode ser tanto escadas rolantes, esteiras rolantes, plataformas elevatórias ou elevadores. A gente tem a parte de auditoria, né, que é quando você vai fazer ou o recebimento de um elevador novo para certificar da montagem correta, funcionamento dos circuitos de segurança, atendimento às normas, e que também se estende a elevadores existentes, quando você vai verificar a qualidade da manutenção que está sendo feita, se está atendendo às normas, até questão de obsolescência, né, porque alguns equipamentos, com o passar dos anos, eles ficam obsoletos em relação à norma. E o terceiro vetor é a de perícia, né, que geralmente já vem numa situação que encaminha para judicial, e aí você já tem que lidar com acidentes ou mesmo detecção e esclarecer, né, situações de falha de funcionamento, não atendimento à norma ou inadequação para alguns usos, né? Entendi. Não, é interessante o que você está falando. Você falou toda a parte de especificação, modelização, equipamento novo, perícia judicial, análise de acidentes, que isso realmente está sendo complicado. Mas, Ghisoli, nesses seus anos de experiências aí, onde você atua, assim, além de condomínios, quais as outras edificações que você costuma atender? Vocês, né, desculpa. Construtoras também, né? E recebimento técnico na obra, né? Com a realização de testes específicos, testes funcionais e paramétricos, né? Para testar a segurança. Na área de auditoria também, né? Vamos dizer assim, voltada também para hospitais, né? Auditoria de manutenção. Você falou condomínio, hospital. Condomínio, hospital, indústria também. Entendi. Né? Em menor percentual, né? Mas o segmento, vamos dizer assim, de maior percentual realmente são os condomínios. Né? Olha, Alexandre, você aí, em relação às suas auditorias, o que você tem visto ultimamente em relação à manutenção preventiva? Lembrando que no nosso estado são pouquíssimas leis municipais, né? Nós temos aqui em Belo Horizonte, Contagem, Água Santa, e depois algumas outras no nosso estado. Mas como é que você tem visto a manutenção assim? De um modo geral, ela está assim, médio, está baixa, boa manutenção? O que você tem visto aí nesses anos? A percepção que a gente tem como auditor é de uma manutenção sempre deficitária, né? Nesses 30 e tantos anos de empresa, teve uma ocorrência de a gente fazer uma auditoria e não encontrar inconformidades. Sim. E o que se vê normalmente é uma sobrecarga em questão de número de equipamentos que cada técnico atende, né? Então, aquela manutenção prevista por norma, que inclui limpeza, lubrificação, substituição preventiva de peças, isso costuma não ser feito a contento. E aí você começa a ter uma questão mais de corretivas, né? De, o elevador parou, o pessoal vai e atende. Outro elevador parou, vai e atende. Então, é um mercado que não tem funcionado tão bem quanto deveria, né? Você tocou num ponto interessante, que foi a relação elevador-homem, né? Que hoje varia bastante, vai depender da empresa. Então, o mais importante, talvez, nessas suas consultorias aí, isso acaba gerando, conforme for até o número de corretivos, mas você tem em média, assim, se eu perguntar para você, em média, um elevador com uma boa manutenção, no máximo 20 anos de idade, quantas ocorrências, assim, em tempo médio entre falhas, né, que a gente chama aí de MTBF, né, que você entende que começa a ser razoável? Essa referência do MTBF eu não tenho. Né? O que eu tenho é uma referência, vamos dizer assim, isso aí é até um conceito. O síndico, às vezes, quer ter a noção disso. Aí eu não vou saber, você vai fazer uma pergunta que eu não vou saber te responder. Aí o que acontece? O que eu sei, vamos dizer assim, que prédios, né, vamos dizer, bem manutenidos, isso eu sei pela prática também de milhares de inspeções, né? Prédios bem manutenidos, bem conservados, né? Possivelmente até depois de modernizações, né?
o número, vamos dizer assim, que a gente chama de taxa, né, taxa de chamados, né, aceitável por elevador é 4 anos. Ou seja, né, até no máximo 4 chamadas extraordinárias a cada ano. Pode ser consecutivas, mais próximas, mais distantes, né, que aí que você vai ter o seu MTBF aí, né, mas o que justifica é o quantitativo de chamadas no período. Né, porque de repente você tem 2, 3 chamadas muito próximas, mas um problema que da primeira vez não foi resolvido. Né, depois foi solucionado aquele problema e voltou a ter só uma no final do ano. Olha, você deu a volta, mas você respondeu a minha pergunta. Com 360 dias dividido por 4, você tem um MTBF de 80. Então, é um número bom para um elevador residencial, talvez possa ser interessante. Mas interessante, voltando aqui, Alexandre, quem normalmente procura assim, os trabalhos de consultoria para você? Assim, é o síndico, e qual o motivo que, em geral, eles perguntam, eles procuram, desculpa. A consultoria, ela entra num espaço muito interessante ali, que é entre o proprietário da instalação, né, geralmente síndico, e a mantenedora, né? Porque o mercado de elevador ele tem uma peculiaridade. O serviço que é feito pela mantenedora, ele não é feito às vistas do proprietário da instalação. Sim. Então ele não consegue saber realmente o que está sendo feito no equipamento, né? E geralmente quando se tem essa iniciativa de procurar uma consultoria, ela vem dessa quebra de confiança entre o que o cliente percebe que está sendo feito e o que a empresa fala, né? Isso muitas vezes se dá por falhas frequentes, barulhos no elevador que não são solucionados, ou mesmo orçamentos que são apresentados e o condomínio não sabe se aprova aquilo ou não aprova. Então a consultoria ela entra exatamente como um olhar independente e especializado, né, entre o condomínio e a mantenedora para fazer esse diálogo e encontrar um ponto ali onde os dois conversam, né. É interessante você falou isso aí, o elevador, ninguém está vendo ele limpar, ali ele está ali trabalhando no círculo fechado dele, né. Mas olha, ele está falando aí que quando ele é chamado nas ocorrências, assim, eu concordo com essa falta de confiança, às vezes, será que a manutenção está boa, ou às vezes troca de peça, né, valores elevados, mas nesse caso, você falando, quais as não conformidades, quando você faz um laudo, vamos pensar aqui agora num simples laudo para saber a situação atual do elevador, isto é, vocês falaram que recebem solicitações para fazer um laudo. O que você vê mais de não conformidades? Na realidade... E eu vou te perguntar também, que isso é o que é importante para a gente saber, para o síndico, o administrador predial saber. Tá. Na realidade, só complementando o que o Alexandre falou aqui, quando um síndico, seja ele profissional, seja ele síndico local, né, quando ele te chama, vamos dizer assim, para fazer um serviço, né, vamos ter uma avaliação técnica dos elevadores do seu condomínio, né, e geralmente, como ele falou, geralmente é por questão de propostas e também pela percepção, né, do próprio usuário. Porque a partir do momento que o usuário percebe barulhos anormais, entendeu? Situações de paralisações prolongadas dos elevadores, né, custo elevado, né, a reposição de peças, ele fica assustado. Por quê? Porque ele não tem, né, vamos dizer assim, quem possa auxiliá-lo e avaliar aquilo para ele, para ver realmente se aquilo é fato. Né? Então, é uma questão, vamos dizer assim, de credibilidade. E o que a gente tem encontrado muitas vezes, né, são instalações, né, vamos dizer assim, onde não se tem a manutenção preventiva. Quer dizer, é cobrado o valor da manutenção preventiva e aquela manutenção não é feita. Então, instalações muito sujas, equipamentos, né, desregulados, portas de pavimento, né, e portas de cabina, né, falta de limpeza de modo geral, né, e aquilo ali, o que acontece? Então, não havendo a preventiva, você vai ter sempre, ou seja, vai ocorrer sempre a corretiva não programada, ou seja, o cara vai lá para poder apagar incêndio, né? Isso gera uma insatisfação muito grande, gera desconfiança, né, e até insegurança dos usuários ao utilizarem os elevadores. O raciocínio do Grisoli é esse mesmo, assim, que ele está falando, limpeza, essas partes, tudo que ele falou, Alexandre, essas não conformidades? De limpeza é uma coisa muito frequente.
quase todas as situações, na verdade, você vai ver que essa questão fica um pouco a desejar, né? Mas tem outras inconformidades que são frequentes também, que já são mais preocupantes, né? Que já envolvem circuitos de segurança. E aí você tem situações em que tem um comprometimento ali por alguma questão mecânica e muitas vezes você tem até comprometimentos intencionais, né? Em que a pessoa, para não deixar o equipamento parado, que é o que a norma prevê, ele pega, elimina ali um circuito de segurança e deixa funcionando, né? São situações graves, mas que acontecem com bastante frequência. Então, assim, é comum em auditorias, né, encontrar freios de segurança comprometidos, limitadores de segurança comprometidos, que são, inclusive, equipamentos que a análise deles pelo técnico, às vezes, vai até um pouco além do que é costumeiro no trabalho dele, né? Já cai num serviço mais de engenharia, né? Entendi. E aí você precisa realmente desse olhar especialista para conseguir avaliar aquele mecanismo e entender se no uso ele vai operar corretamente, especialmente porque freio de segurança e limitador, eles não são testados em condição de atuação rotineiramente, né? Porque tem um esforço muito grande. Então, são testes em baixa velocidade, né? Mas você precisa assegurar o funcionamento dele numa situação de acidente, né? Interessante. Agora, Visória, vocês responderam sobre a manutenção, e o Alexandre começou a tocar no assunto de teste, ele falou limitador, né? Falou em freio de segurança, que é para isso que o elevador existe, é o freio de segurança para que, caso ocorra, ele pare. E sobre testes, a norma prevê testes, correto? Então, gostaria de saber se você tem visto pelo menos uma comprovação de realização de testes, ou você pede a documentação durante as inspeções para saber se, além da preventiva e das corretivas, se está tendo algum teste e se a norma ela tem alguma coisa em relação a isso. Na realidade, né, a norma ela estabelece que, geralmente, instalações novas ou modernizadas, após um acidente, né, por exemplo, né, que devam ser realizados, ou periodicamente também, devam ser realizados, né, testes mais específicos para comprovar, né, a segurança dos usuários, né, na utilização de elevadores. Tá? Então, esses testes, a norma brasileira, caso eu esteja errado, aí os colegas me corrijam aí, né, a norma brasileira, ela, né, a última norma, a NBR 18858-1, né, e -2 também, ela não menciona especificamente o tempo entre essas inspeções. Mas já a americana, a ASME A17.2, né, ela estabelece critérios que a cada 5 anos os equipamentos, né, vamos dizer assim, de segurança e demais equipamentos também, né, de segurança dos elevadores, limitador de velocidade, freio de segurança, né, para-choques, eles sejam realmente testados para comprovar essa eficácia. Infelizmente, o que a gente tem visto é o seguinte: você tem alguns laudos que não são específicos, né, que geralmente são RIAs, né, relatório de inspeção anual, que fala que está tudo ok, né, um xizinho lá, um ok lá, né, mas infelizmente o que acontece? Isso não é suficiente para poder comprovar que realmente o teste foi realizado. Né? A realização de testes ela deve ser comprovada, né, através de resultados mensuráveis, ou seja, né, detalhar o que foi feito e detalhar quais resultados foram obtidos nas circunstâncias nas quais eles foram feitos. Né? Isso, infelizmente, a gente não consegue. As empresas já fizemos o teste e manda só que está ok. Né? E isso aí realmente gera dúvida, gera desconfiança e também, na prática, né, a gente pega um RIA de uma empresa que está em dia e vai fazer o teste e não funciona o freio de segurança. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê instalações, vamos dizer assim, com risco para os usuários e no RIA, né, no relatório de inspeção anual, fala que está tudo ok. Então, realmente uma situação temerária. Peraí, o que você está querendo dizer é que é o seguinte, às vezes você, como consultor, você pede para a empresa efetuar o teste, às vezes algum desses testes programados de norma não funciona. Exatamente. Mas isso é muito sério. Seríssimo, né? Então, tem muitos usuários de elevadores que estão sob uma situação de risco iminente, né? E de um acidente e não estão sabendo de nada, né? Eu vou passar uma informação para vocês. A ABMEC talvez seja a única entidade no país que tem estatística de acidentes. E eu até atualizei hoje essa
estatística. Hoje nós temos aproximadamente um acidente a cada 3 meses e uma morte a cada 8 meses e meio no nosso estado. Talvez isso venha muito ligado ao que vocês estão falando sobre a falta de manutenção, a falta de testes, né? Eu gostaria primeiramente de saber, assim, primeiro você, Alexandre, se daria alguma sugestão para que tentasse ao menos melhorar esses nossos índices que estão simplesmente terríveis, né? E pior ainda, você aprofunda, você vai ver que os acidentes acontecem com usuários. Quer dizer, 65% dos acidentes são usuários, pessoas que estão ali só para andar. Não tem nada a ver com o técnico, né? O que é pior ainda. Então, a gente não tem até o usuário. Hoje, os acidentes estão acontecendo, a gente está ouvindo falar, mas a cada dia está chegando perto da gente, né? Cada dia, essa que é uma preocupação que eu tenho. Então, de posse disso, como é que você acha, assim, o que pode ser melhorado? Assim, é a manutenção? É a fiscalização? É aperto no RIA, que é a relação, como se diz, o relatório de inspeção anual? Você teria, assim, alguma sugestão a fazer? Eu também pergunto posteriormente ao Visório. Fazendo uma introspectiva um pouco mais longa, porque se você pega o elevador por projeto, ele é um equipamento extremamente seguro. Ele é um equipamento que ele tem redundância na segurança, né? Então, para cada componente que vai apresentar falha, você tem um segundo dispositivo ali para cobrir aquela falha e evitar um acidente grave. Então, assim, se você for pensar conceitualmente, o elevador é extremamente seguro. Mas aí cai naquela situação que a gente já vinha discutindo, né? Se você tem falhas ali na manutenção desse equipamento ou na instalação, e isso compromete esses dispositivos de segurança, você já fica na iminência de um acidente fatal, porque na próxima vez que o próximo dispositivo falhar, não necessariamente fatal, mas possivelmente fatal, né? Aí você vai ter um acidente porque o dispositivo que deveria cobrir essa falha, ele já está comprometido, né? E aí você cai naquela situação. A manutenção do elevador, se ela não é bem feita, é onde começa a ter essa situação de você ter a primeira falha, que vai possibilitar na segunda falha você ter esse tipo de acidente grave. Mas o que você pensa em relação para tentar melhorar essa estatística terrível? Você deixou claro aí que o elevador tem a redundância na segurança, mas só isso não está resolvendo, não. Sim, o primeiro aspecto é em relação à manutenção. Sim. Que é o que eu já vinha falando, né? Tem uma certa incompatibilidade entre a quantidade de técnicos que vêm trabalhando e os equipamentos que estão sob responsabilidade deles. Esse é um aspecto. O outro aspecto é da fiscalização. Porque você falou, bem, tem a RIA anual, a pessoa assina lá, esse equipamento está seguro para uso por até 1 ano. Já teve situações que eu fui fazer a auditoria, a RIA estava assinada há 2 semanas, e ao fazer a inspeção na casa de máquinas eu detectei que o freio de segurança estava com o mecanismo desmontado. E assim, desmontado, foi retirado do pino, não é nem que tenha quebrado. Aí vem aquela questão, como estão sendo feitas essas RIAs, como estão sendo feitas essas inspeções pela empresa, né? E quem fiscaliza isso, porque não basta a pessoa anotar um papel, colar na porta e não fazer o que efetivamente tem que ser feito, que é a inspeção técnica. Entendi. Olha, é interessante o que ele está falando. Ele citou a relação elevador-homem. Perfeito. Talvez isso aí a gente pode ser contornado, talvez, com o síndico na hora de escolher a empresa, saber como é que é essa relação. Estou falando isso mais ou menos... Eu fui numa feira mais ou menos uns 15 anos atrás e já se questionavam essa relação elevador-homem alta, né? Variava até de 80 até 160 elevador por homem para preventiva mensal. Mas ele falou a relação ao homem e falou sobre a RIA, quer dizer, a RIA, não, o que está escrito não é o que está no local, e falou também sobre fiscalização. Eu vou aprofundar um pouquinho para você, Guizoli, nesses 3 itens que ele falou, em relação à fiscalização. Quem poderia nos ajudar nessa aí?
é o órgão federal. Agora, lembrando o seguinte, fiscalização de elevador, foco, prefeitura. Né? Como é que seria, como a fiscalização poderia funcionar de modo melhor para reduzir esse índice? Eu vou falar sobre a fiscalização, mas primeiro acho que o problema raiz ele é mais profundo, né? Então depois nós vamos entrar na fiscalização, vou dar uma pequena introdução aqui, uns 2 minutinhos, né? Então o que acontece? O mercado em si, ele precisa de uma transformação, né? Hoje a gente vê no mercado equipamentos, vamos dizer assim, né, com a tecnologia embarcada, né, muito grande, né, equipamentos tecnológicos, e vê que não existe, né, existe uma deficiência técnica em relação à especialização das pessoas que estão trabalhando com esses equipamentos, né? E, infelizmente, o que acontece? No setor, eu acho que para um setor se manter, primeiro você tem que ter um preço justo. Então, existem empresas, né, independentes, são empresas menores, que entram no mercado cobrando preço que realmente não dá para poder manter, né, a manutenção. Eu fiz um estudo alguns anos atrás, né, que chama esse negócio de condomínios, não é sindicato, não é que chama... Administradora? Não é administradora, quem reúne os condomínios do bairro ali? Associação? Associação. Ah. A associação de condomínios eu obtive um resultado interessante, né? O que ocorre? Como consultoria ou quando você Não, nem cobrei, com amizade, para poder, né, vamos dizer assim, o presidente lá do... Não, conta aí, às vezes pode ser um estudo de caso aí. Não, é estudo de caso, bacana. E o que acontece? O que eu vi foi o seguinte, eu peguei 24 meses, né, esse negócio tinha em torno, vamos dizer, essa associação, né, de bairro, um bairro até grande, mas ela não tinha poucos associados, né, mas deu para fazer uma amostragem ali, um piloto ali, que foi um negócio até legal, né. Então a gente pegou aquilo ali, eu peguei, eles abriram os preços para mim, das empresas, número de elevador e tal, né, e eu pedi para fazer, por exemplo, olha, você vai abrir para mim, eu quero saber o que vocês gastaram de manutenção em 24 meses, né, e o que vocês gastaram de peça em 24 meses. Né? E interessante observar o que acontece. Né? As que gastaram, vamos dizer, aquelas nas quais os contratos estavam muito pequenos, os valores, né, eu observei, né, vamos dizer assim, que o índice de troca de peças era maior e o preço das peças trocadas também era maiores, né? Como diz aí aquele ditado no mercado, aí não existe almoço grátis, né? Então, mas foi um resultado interessante que a gente verificou, né? Então, a questão do mercado, primeiramente, eu acho que tem que ter uma fiscalização da prefeitura, naquilo que diz respeito, né, às empresas, vamos dizer assim, a legalização das empresas, né? Então, infelizmente, hoje é uma empresa, vamos dizer assim, que tenha, né, vamos dizer assim, um registro, pode ser um quarto, pode ser uma salinha da casa do cara, ou pode ser um aluguel de uma salinha, né? Ele vai lá, faz o registro, né? Muitas das vezes, um outro problema que a gente tem aqui são engenheiros de aluguel, né? Aqueles engenheiros que não vão no prédio, mas que cobram geralmente, né? É o canetinha de ouro. É o canetinha de ouro, né? Então, o que acontece? Eles cobram, geralmente é um salário mínimo, né? Um salário e meio, né? Dependendo do quantitativo de unidades na carteira da empresa para a qual eles assinam, né? E a empresa que fica fazendo manutenção. Então, o engenheiro que nunca foi no prédio, não sabe, de repente vai acontecer um acidente, ele nem vai saber que ele que assinou pelo prédio, né? Só vai saber na hora que o CREA for atrás dele, né? Mas você falou interessante, eu estava dessa minha estatística aí, lembro que a BMEC fez, são estatísticas que realmente aconteceram, tem todos os links da internet, ou se não teve link de internet, que às vezes você acaba não sabendo, você pega a fonte, escreve a fonte. Eu entendo que é no mínimo o dobro disso, porque aquela pessoa que machucou um pouquinho e saiu do local, você não pega, não. Eu questionei o Ministério do Trabalho, na certa ocasião, eu queria saber a estatística. É difícil, que às vezes a pessoa não faz nem a CAT, que é aquela obrigação, comunicação de serviço de trabalho. Então a pessoa vai lá no pronto-socorro, faz ali e tal, aí a empresa não faz a CAT, porque é ligada a seguro. Só se você fizer plantão no João 23, você consegue ter a estatística correta. Mas, mudando um pouco de assunto, Alexandre, eu gostaria de saber de você, assim, você quando faz a inspeção, a empresa mantenedora, o fabricante, ela tem que estar presente? Sim, isso é uma previsão normativa, né? E
Assim como o contratante, né, ele tem a obrigação de comunicar à empresa que vai ser feita uma inspeção, a norma também prevê que a empresa tem que enviar um técnico para acompanhar essa inspeção e fazer os testes que forem solicitados. Até porque esse equipamento está sob responsabilidade dela, né? Você não pode ter um terceiro atuando no equipamento sem que eles estejam presentes, né? O senhor testemunha do teste, entendi. E mesmo com a empresa ali te acompanhando, logicamente, como você falou, os testes são realizados por ele, você tem quais as dificuldades você encontra com a empresa ali do seu lado, vendo, talvez, uma não conformidade. Você está vendo uma não conformidade, você pode falar ou anotar. O que você encontra assim, de dificuldades no seu dia a dia? Ou não é ali, na entrega do laudo? Assim, eu digo a dificuldade em relação à empresa que está te acompanhando. Geralmente, a primeira, quando existe essa resistência, né, ela já vem no próprio agendamento, né? É muito comum, principalmente quando faz trabalho fora de Belo Horizonte, que são mercados que não estão tão acostumados com esse tipo de serviço, ou empresas menores, assim que ela é comunicada que vai ter uma inspeção, uma auditoria, o pessoal já começa a criar entrave, falar que tem que cobrar para acompanhar, ou não, eu não posso esse horário todo não, é só 1 hora, eles começam a querer colocar restrições para dificultar o trabalho, né? Até que em campo, geralmente, eu tenho uma relação muito boa com o pessoal, porque é uma relação honesta, né? Tudo que está sendo apontado ali é o que de fato está ali, ninguém tem intenção de prejudicar ninguém. Então, assim, algumas empresas hoje em dia já entendem isso até como uma forma positiva, né? Dela verificar os próprios processos internos. Elas entendem que isso é uma oportunidade de identificar as falhas e direcionar a resolução para eles, que eles vão regularizar. E ficam quites em relação à manutenção deles, né? Ou em relação à entrega. Mas ainda tem essas outras empresas que não chegaram nesse entendimento, né? Ainda ficam receosas. Se você acha que o seu laudo, às vezes, ele ajuda a empresa de alguma forma, você falou assim dos procedimentos internos. Sim, mas o seu laudo vai contemplar coisas que a empresa poderia ter realizado serviço, né? Sim, a questão você pega, por exemplo, empresas grandes. Geralmente elas fazem entrega do elevador e elas têm o processo de qualidade interno delas, que é feito geralmente antes da nossa inspeção. Sim. Então, quando ela recebe o nosso laudo, ela está conseguindo ver o que está passando batido no próprio processo de qualidade dela. Entendi. Nesse caso aí, que está falando, você tem alguma dificuldade assim, de acompanhamento, igual ele falou, às vezes acaba indo, mas a pessoa vai acompanhar e não tem um problema. Na realidade é o seguinte, né? A dificuldade maior é o agendamento, né? E geralmente, às vezes, acontece algum bolo, né? Porque você não vai ficar esperando o cara, né? Vamos dizer assim, tá chegando, né? Então, já aconteceu às vezes, eu virei a esquina, daí uns 2, 3 quarteirões, o cara chegou, volta aqui, falou, agora tem jeito, mas não, vamos marcar para outro dia, né? E, infelizmente, existem casos realmente, né, igual o Alexandre falou, que as empresas querem dificultar o processo, né, de fiscalização e começam a querer cobrar, começam a colocar hora técnica, né, vamos dizer assim, e para poder tentar dificultar o processo, né. Eu até brinco, né, quando é um processo de modernização, né, nunca tive problema com a modernização. É uma dica isso, não sei, né? O Ronaldo, que é mais antigo, aí talvez faça isso também. Você que está mais novo, talvez não. Quando é a modernização, o pessoal pega e começa a resistir, né? Não tem gente para mandar, não sei o que e tal. Fala para ele se ele quer participar do processo de modernização. Se não quiser, é só não mandar ninguém. Aí na mesma hora eles marcam, entendeu? A modernização tem essa boa vontade. Modernização, né? Arruma gente na hora para poder te levar lá. Né? Vocês estão falando, aproveitar só o gancho aí da modernização. Mas só complementando aqui, a questão, né, vamos dizer assim, hoje, né, como o Alexandre falou, já tem empresas que reconhecem, né, a finalidade, mas tem muitas empresas, né, anteriormente, né, a gente que é mais antigo um pouquinho na área, não, o pessoal ficava muito receoso, ele via, vamos dizer assim, o consultor como inimigo, né, o consultor ele vai me arrebentar, né? E não é isso. A intenção realmente é identificar problemas, né? E sugerir, vamos dizer assim, ações corretivas, né? Que vão melhorar o processo de manutenção
né, e melhorar também a segurança, né, vamos dizer assim, dos usuários ao utilizarem os equipamentos. Só esclarecer uma questão, porque, assim, para a pessoa que é leiga, né, essa questão do consultor estar no prédio, na verdade, o que a gente está fazendo é auxiliando o proprietário a exercer um direito que ele tem, que é de verificar a qualidade do serviço que ele está recebendo, né? Isso é baseado no Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente vai lá como uma procuração do próprio condomínio para representá-lo nessa verificação. Então, não cabe uma negativa da empresa de não querer ser verificado, né, a qualidade do serviço que ela presta. Sim, não quer ser questionado. Né? Mas olha, ainda sobre essas manutenções, depois a gente vai mudar para um outro assunto, em geral, assim, quando vocês, eu perguntei para o Alexandre, as dores do cliente, para chamar, em geral, é o quê? O elevador não está na idade de ser modernizado, por exemplo. Quais são as dores que eles chamam? Tempo, né, de paralisação prolongada dos elevadores, ou paralisações contínuas, mesmo que não seja, vamos dizer assim, prolongada, né, o elevador para, né, parou hoje, parou amanhã, mesmo que necessite, né, vamos dizer assim, mesmo que se tenha, né, um atendimento mais agilizado, né, mais rápido e resolve o problema, mas e também custo compensa, né? De repente chega, por exemplo, né, a coisa muito comum da gente acontecer, eu vou citar até um exemplo aqui, muito interessante também. A coisa muito comum de acontecer, né, quando são itens caros, vai trocar um cabo de aço, né? E de repente aparece aquilo ali e vem a empresa pressionando, ó, tem que trocar e tal, né? Vão ter que desligar o elevador, não sei o quê. Então o cabo de aço é um item que o desgaste ele vamos dizer assim, ao longo dos anos, não é uma coisa, vamos dizer assim, que de um mês para o outro ele chegou naquele estado, né? Então já aconteceu até um negócio interessante no prédio que eu fui fazer, né? É um terceiro, né, de uma empresa, e ele estava lá, ele não sabia que o contrato era integral, entendeu? Que era com peça, né? Não avisaram para ele, né? E eu peguei, analisei uns cabos, né, vamos dizer assim, eu vi que realmente ainda tinha igual um pneu, podia rodar ainda mais alguns 1000 quilômetros ainda, né? E eu peguei e falei com ele, ó, amigo, do jeito que você está vendo aqui, qual que é a sua recomendação técnica? Não, quando a gente vê um elevador, né, cabos nesse estado aí, substituição, né, questão de segurança, substituição. Ah, beleza. Eu peguei e coloquei no laudo do jeito que ele me falou. Falou, o técnico fulano de tal, peguei o nome dele lá e tal, né? Falou realmente que é recomendada a substituição, mandando para a empresa, né? E a empresa refugou na hora. Não, o técnico está errado, não está na hora de substituir, não. Né? Então, geralmente, né, é o bolso e o desgaste também, né? Você vê elevador balançando, você vê ruído na cabine, então isso assusta, né? Eu queria até perguntar para você mesmo, aproveitar aí, como é que você está vendo a figura do síndico profissional lá, e não do síndico orgânico, que eles falam que é um síndico que você falou. Eu acho que o síndico profissional, para nós consultores, ele é muito positivo. Depois que se instituiu, né, vamos dizer assim, o síndico profissional e aumentou a demanda, né, aumentou o número de síndicos profissionais, né, então o que ocorre? Eles começaram a nos ver como parceiros. Chega uma demanda, né, o elevador não funciona, vem os condôminos, pô, nós estamos pagando para isso, dá seu jeito aí. Então, eu acho que nesse aspecto tem sido positivo, entendeu? Porque eles têm contratado, eles têm visto que eles vão, é um assunto técnico, é uma coisa específica que envolve, vamos dizer assim, vidas, que envolve valores, até altos valores, né, financeiros, né? E eles têm visto que realmente a prestação do nosso serviço, né, é uma coisa, até tem uma síndica profissional aí, né? Ela me indicou, num período de uns 3 anos, né? Ela me indicou em torno de uns 15 prédios, né? Ela tem em torno, hoje ela deve ter uns 30, 35, são 2 síndicos, são sócios, né? Por sinal, gente muito boa, né? E o que acontece? E eu fui nos prédios, né, vamos dizer assim, e até brinquei com ela, falou, os prédios com problema de elevador estão todos com aqui, né? Né? Então, mas depois eu indiquei ela algumas empresas, ela foi fazendo contato, e as empresas também foram avaliando para ela outros condomínios e tal, né? E reduziu, mas até sempre ela me consulta, agora mesmo a gente vai fazer um acompanhamento de uma modernização, fizemos uma especificação, né? Mas é um lado muito positivo que eu vejo do síndico profissional, né? Atuando, né, vamos dizer assim, de maneira a melhorar. Né, até porque assim, ele não está ali no prédio, então ele tem que dar o jeito dele ali. Tem que se virar nos 30, né? E se é um síndico orgânico ali, ele fica, vou gastar mais, vai sair do meu bolso. Né?
E até complementando, né, uma das grandes dificuldades, seja do síndico profissional ou do próprio condomínio, é exatamente o diálogo com os condôminos, né? Porque muitas vezes você tem situações que precisam de resolução, situações que envolvem investimento, ou situações em que o condomínio já está inseguro com o elevador, e às vezes assim, já foi solucionado o problema, mas ainda existe um remanescente de insegurança. Então, é muito comum que eles utilizem, né, a consultoria para dialogar com o condomínio e conseguir fechar um consenso que abranja todo mundo ali para chegar numa decisão, né? Entendi. Agora, é interessante, esse raciocínio, nós estamos falando de manutenção, você falou interessante do síndico orgânico, que o síndico, afinal, ele é o responsável ali para a negligência dele vai prejudicá-lo de acordo com o Código Civil. Mas outra coisa, agora mudando um pouquinho de assunto, nós comentamos até sobre um pouco dessa parte de manutenção, eu gostaria de falar alguma coisa sobre órgãos públicos, né? Alexandre, eu vou te perguntar, porque o órgão público, quando é síndico ou indústria, como o próprio Grisoli falou, as pessoas resolvem ali. Vou comprar, vou fazer isso. Agora, quando você trata de órgão público, as coisas são mais complexas em função das normas. Queria saber de você, se você ultimamente está tendo essas consultas de órgão público, seja para especificação, para modernização ou para substituição. Não, órgãos públicos, no geral, não vejo muita procura com esse serviço, né? E, eventualmente, até tem, mas aí eles esbarram na burocracia da contratação. Então, Entendi. frequentemente, eles não conseguem, mesmo quando eles conhecem e querem fechar o serviço, eles não conseguem por conta de toda a Entendi. burocracia envolvida, né? Eles não conseguem, às vezes, a verba para a contratação. Acha até interessante, mas não conseguem a verba. Eu acho que, talvez, Grisoli, também por isso que, às vezes, não aparece a sua quantidade, porque o órgão público, com elevador, tem bastante, né? Outra coisa, passando um pouquinho agora sobre elevador novo, vocês comentaram que inspeciona o elevador novo. Perguntar para você primeiro, Grisoli, quando você inspeciona o elevador novo, você faz a inspeção, tudo. Toda a norma de transporte vertical, seja de elevador, escada rolante, ela necessita, né, da documentação. E essa documentação, inicialmente, ela é encaminhada para assinar consultoria, para vocês, para saber se o que foi projetado, foi pensado. Não estou falando nem do contrato, estou falando a parte técnica mesmo. Geralmente, né, com empresas maiores, né, multinacionais, a gente não tem problema. Geralmente eles encaminham certificado de ensaio tipo, né? Sim. E o problema maior que a gente tem, geralmente, tem empresa aí que ela já tem a sua própria auditoria interna, né? Auditoria de qualidade. Sim. Né? E quando a gente pede, até hoje não consegui, talvez algum dia ainda consiga, né? Não sei. A gente pede, vamos dizer assim, um relatório do que foi feito, né? E geralmente o pessoal não se dispõe a repetir os ensaios. É outra equipe, é outro departamento. Aí gera, quer dizer, nós vamos fazer teste e eu já peço aquilo ali para poder comprovar, né? E a gente sabe que foi feito, né? O engenheiro da obra realmente até acompanha, tem alguém, né, responsável pelo acompanhamento, né? Mas não sabe resultados específicos de testes que foram realizados, eles têm isso lá, né? Mas nesse caso existe dificuldade. E quando os elevadores são mais antigos, então aí é muito difícil. Qualquer documentação técnica, qualquer coisa, entendeu? Tanto para empresas multinacionais como para empresas menores, né? É muito difícil. A gente pede, mas o documento não aparece. Agora, eu queria só voltar num assunto que nós fomos para o outro lado e acabei aqui, não anotei aqui, mas eu vi que você ainda não tinha comentado sobre o que pode fazer para melhorar, reduzir o número de acidentes. No caso, o Alexandre até falou daquela relação elevador-homem, para melhorar. Agora, você tocou num ponto de fiscalização. O que seria assim, uma melhoria? O que uma fiscalização pode melhorar? Qual tipo de fiscalização? A primeira coisa, né, vamos dizer assim, seria a fiscalização. Hoje, né, talvez você tenha até esse número muito próximo da realidade, talvez a ABMEC tenha isso aí, né, o número de empresas no mercado.
né? Infelizmente, o que acontece? Não existe, né, vamos dizer assim, uma restrição, né, para a abertura de uma empresa. Então vai abrindo, o cara às vezes ajudou o outro, né, a fazer alguns reparos em elevador e tal, e começa a fazer e tal, e né, junta com mais um ali, né, da esquina e vai fazendo. Infelizmente, o que acontece? O pessoal fica refém disso aí, né? E o mercado, o mineiro, até a questão cultural, né, o mineiro, acho que pelos portugueses terem roubado o nosso ouro aí, nós somos desconfiados, né? Então, qualquer preço, qualquer coisa aí que acontece aí, né, o pessoal fica, vamos dizer assim, tá caro, não sei o quê. O mineiro tem muito esse negócio de pedir desconto, né? Somente a minha mulher trabalhou na construtora, às vezes eu estou com ela em algum lugar, para que esse negócio não... Você passa até vergonha, eu vou sair daqui, pô. Eu peço desconto também, mas a gente sabe que tem um limite, né? Ela, como exprimia muitos fornecedores, né? Então tem isso aí. Então eu acho que tem que ter essa prévia para ver se tem um corpo técnico, onde aquele cara trabalhou, qual qualificação que ele tem, né? Igual tem, vamos dizer assim, em países, né? O Ronaldo mesmo já trouxe, né, através da BMEC aqui, né? Vamos dizer assim, pessoal do exterior aí para dar palestras aqui, né? Então a gente vê lá que lá tem um rigor muito grande para poder, vamos dizer assim, para o cara ser um profissional da área, tem uma requalificação periódica, tem, né? E hoje não, né? Tinha uma empresa, né, vamos dizer assim, que eu vi, eu trabalhava nessa empresa, né? E eu vi um cara, né, um negócio até interessante, é muito caro para contar na elevador, né? Um negócio interessante, né? O cara, eu chego, vejo o cara, né? E o cara tá lá com uniforme, vamos dizer assim, de montador. Eu falei, eu olho para ele, né? Vejo ele e falou, você é montador de elevador, tá trabalhando aqui com a gente agora? Ele falou, não, montador. Eu falei, se você não era motorista do ônibus Santa Teresa, até ontem eu te vi lá, pô. Falei, até ontem eu era, pô. Agora hoje eu sou montador, né? Então, infelizmente, né, existe essa questão, né, vamos dizer assim, de necessidade do mercado. A gente tem visto hoje muitas instalações mal montadas, muitas condições de risco, né, em função da desqualificação do pessoal que está montando, né? Então, a primeira etapa seria essa, entendeu? Você falou, tipo, ter um enxoval mínimo para a empresa prestar serviço. Né, para que a empresa possa prestar serviço. A gente não quer, vamos dizer assim, restringir o serviço, mas nós queremos, vamos dizer assim, que as empresas que prestem serviço, elas tenham qualificação técnica mínima para poder, porque é um serviço realmente que mexe com vidas humanas aí. Então não pode ser qualquer um, não pode ser o cara que trabalhava lá no ônibus Santa Teresa no outro dia querendo a manutenção, pô. Mas é interessante, só passando informações para vocês aqui, a própria BMEC elaborou aí um projeto de lei de elevador, está lá com alguns vereadores tentando e diz, olha, esse é um dos itens que a gente pensa em colocar, está lá, enxoval mínimo para prestar serviço. Agora, Alexandre, para você, nós estamos falando de risco, acidentes, mas existe diferença, assim, seja no elevador residencial, ou numa indústria, ou no elevador, aqueles para residência, né, o que fica lá, plataformas, existe assim, diferença? Não, esse aqui é pior ou melhor, ou tá a média tá ruim de modo geral? Se refere à segurança, né? Assim, a manutenção, vocês comentaram que a manutenção está muito deficiente, mas nós estamos falando em elevador, nós temos elevador residencial, nós temos elevadores em prédios comerciais, nós temos plataformas, escadas rolantes, e temos o elevador pequeno, unifamiliar. Assim, é de um modo geral ou alguns equipamentos especificamente? Não, quando se fala em manutenção, e pode colocar as escadas também nesse pacote, é sempre a mesma situação, né? Geralmente a manutenção era um pouco precária. Entendi, então tá de um modo geral. Alexandre, eu queria agora fazer uma pergunta. Sempre aqui, nós estamos aqui na BMEC, a Associação de Engenharia Mecânica e Industrial, e para quem às vezes nos está assistindo e gostaria de iniciar, fazer consultoria, você que em relação ao visual aí, é um menino aí na área, né? O que a pessoa pode fazer para iniciar um trabalho, para virar um consultor em elevador? A verdade é que essa não é uma formação muito simples, se você realmente pretende prestar o serviço como ele precisa ser feito, né? A primeira coisa é fazer uma graduação em engenharia mecânica para que você tenha a atribuição legal para fazer isso. Ótimo. Mas
além da atribuição, né, você precisa de ter a competência para realizar o serviço. E a faculdade, propriamente, ela não entra nas minúcias do transporte vertical, né? Sim. Então você tem a atribuição, mas você não tem uma formação compatível com esse tipo de serviço quando você sai da faculdade. E aí você vai ter que aprender isso, seja passando aí por empresas que são do mercado de elevador e aprendendo isso ali na prática com o pessoal que já é do ramo, ou teria que aprender com pessoas que já atuam na área, né? Que foi o seu caso, né? Porque na verdade não é só... Além de tudo isso, você ainda tem que aprender a fazer os relatórios, né? Fazer bons relatórios, que também não é uma tarefa simples, né? Então você precisa amarrar várias competências para conseguir formar um bom consultor em elevador, né? Entendi. Iggs, olha, assim, em relação a equipamentos, eu vou passar a fazer uma consultoria, você deve ter lá um equipamento mínimo, assim, para a pessoa prestar os serviços. Evidente, como vocês têm falado, os testes são da empresa, né? Você comentou na norma americana aí, mas você, particularmente, alguma coisa você tem para você, para a sua consultoria. Então, você vai iniciar, no mínimo, a pessoa deve ter essa relação de equipamentos, por exemplo. Equipamento básico aí, né, que a gente deve ter aí, é um tacômetro digital de contato, né? Certo. Você verificar a velocidade do limitador, verificar a velocidade do carro, mas você ter também um alicate amperímetro, multímetro, né? E alguns equipamentos, né, vamos dizer assim, de teste, né, um paquímetro, né? E alguns equipamentos, algumas ferramentas básicas, né? Estamos falando de cabeça aí, né? Miscelânea tem muita coisa. Né? Mas aí o básico, vamos dizer assim, os equipamentos um pouquinho mais caros, né, seriam esses aí. O Bisoni tocou nesse ponto aí, mas, por exemplo, essa parte do equipamento, como vocês presenciam... Vou colocar uma coisa, chave de abrir porta. Tem um jogo de chave de abrir porta lá, agora eu estou andando com ele no carro. Você chega lá, o cara não tem a chave, trouxe a outra, não sei o quê. Né? Quando eu comecei na consultoria, né, uma empresa me deu de brinde aí, né? Quando eu tinha empresa de manutenção, eu falei com eles, me mandaram para mim uma porteira, chave de abrir todas as portas aí. Eu já passei muita raiva quando eu cheguei no prédio, eu não conseguia abrir a porta, e o cara demorando, aquela confusão. E agora eu levo ela, né? Deve ter umas 10 chavezinhas aí. O Alexandre falou uma coisa interessante, por exemplo, a pessoa trabalha na empresa, na vivência, ou ele tem alguma pessoa para ser seu mentor. É verdade, né? Você teve o seu mentor, que foi o seu pai, ou trabalhar numa indústria, isso é muito importante, ser engenheiro mecânico para ter a capacidade de fazer o laudo e também assinar o laudo, né? Por isso aí que a engenharia vem a nos ajudar. Agora, quais as habilidades, assim, Lisório, que você entende que você, como consultor, não só a técnica, não adianta você ter a técnica e não ter cliente, né? Às vezes você é muito bom na técnica, tem, mas qual a sua habilidade que você pode ter para você captar mais serviço, que você acha que você progrediu nisso? Eu acho que o serviço, o que acontece? O serviço, vamos dizer assim, ele vem do reconhecimento do mercado, entendeu? A partir, por exemplo, já tem 19 anos que eu estou prestando serviço. Então, hoje eu tenho uma facilidade muito grande, entendeu? Os próprios clientes, né, indicando. A grande maioria dos serviços que eu faço é o boca a boca. É o boca a boca que é o mais forte, né? Os próprios clientes indicando, né, que faz a referência. Tem outros recursos de internet, propaganda, você pode ter, né? E, né, algumas empresas, né, muito poucas, né, às vezes indicam também, né? Geralmente quando eles estão no sufoco, estão apertados lá, tem uma coisa pegando, procura o fulano aí que vai te falar que é verdade, que é mentira, né? Ou né, ele está prestando serviço, chamaram ele lá que o negócio está feio, né? Também tem porque a gente é remunerado, né, vamos dizer assim. Então, quando a gente é chamado, realmente a situação está crítica, né? A gente é pago, né, para resolver o problema. E quanto mais difícil o problema que a gente consiga resolver, maior vai ser o valor da remuneração. É né? verdade. Então, na área, eu quero até fazer uma coisa, né? E muitas vezes o pessoal pergunta, mas essa área de consultoria e tal, não sei o quê, eu quero trabalhar nessa área, não sei o quê e tal. Falei, é doce, né, vamos dizer assim, mas não é mole, é igual rapadura, né? Então, o que acontece? Você tem que ter determinadas, concluindo a sua pergunta aí, né? Tem que ter determinadas habilidades, né? E para poder, vamos dizer assim, você fazer, e uma delas também é a questão de avaliação de normas técnicas, né?
E isso nos ajudou bastante, né? Vamos dizer assim, quando o CREA, né, realizou aqui, né, vamos dizer assim, a avaliação, quer dizer, a elaboração da norma técnica de inspeções e ensaios periódicos, né? Fica aqui o meu agradecimento para o amigo aí, Francisco Tuller Valente. Verdade. Espero que esteja ouvindo aí. Um abraço, meu amigo. Gratidão para sempre. Né? E está falando ali, você falou que formou em 2017, né? E depois você veio trabalhando em consultoria, mas você tem notado que nos últimos anos o mercado está crescendo de consultoria, assim, você está tendo pelo menos mais chamados para orçamento? Eu vejo que o mercado vem crescendo e vejo também que vem precarizando, né? Eu vejo algumas empresas, por exemplo, que são do ramo de manutenção e começam a tentar vender o serviço como se realizassem o mesmo serviço, né? Vai, joga preço para baixo. De consultoria? Infelizmente isso está acontecendo. Mas no caso, mas eles não seriam uma parte envolvida? Pois é, tem um conflito. Não pode, né? Tem um conflito ético aí, né? Mas tem acontecido, eu tenho visto também. Entendi. A pessoa para fazer... Outro dia até deu vontade de falar com o cara, ele me indicou no prédio aí, porque ele já estava no prédio, né? Ele pegou para fazer um medicamp, ele me ligou, estou te indicando no prédio que eu não faço esse tipo de serviço, eu já tinha pego dele no alto que ele fez no outro prédio, eu quase falou, a língua queimou, estou com o laudo seu aqui na minha mão, você estava indo no quarto. Eu peguei e fiquei calado. Eu agradeci a indicação e fica por isso mesmo. A gente está chegando aqui um pouco no final, Alexandre, eu gostaria que você comentasse com a gente, assim, o que você acha que pode melhorar, não falando na consultoria, no mercado de modo geral, para dar mais segurança para o passageiro? O usuário, né? E para o técnico também. Né? Efetivamente, vai ser para os dois. Se você pensa num âmbito assim, geral, né, para que tudo funcione melhor, assim, a minha primeira percepção é exatamente aquela questão de você conseguir dissociar um pouco a pressão econômica que tem nesse mercado com o serviço. Porque, igual ele está falando, né, você pega a empresa e aí eles querem pegar o serviço de manutenção. Vai lá e joga um valor que é irreal em relação ao que aquilo custa para ela manter. E aí ela não realiza o serviço porque é economicamente inviável, ou compensa isso de outras formas, com orçamentos caros, com degradação do equipamento. E essa conta, ela estoura na mão do próprio contratante, que é o usuário final, né? Ele está usando o equipamento ali, ele paga uma manutenção, ele acredita que está tudo conforme, mas a realidade é que o pessoal está operando ali numa faixa que não deveria, né? Então, assim, eu acho que seria saudável para o mercado se existisse realmente alguma limitação em relação a quantos equipamentos podem estar associados a um técnico. Precisa de uma fiscalização mais efetiva em relação às vacias, né? Esse engenheiro que está assinando, ele está indo, ele está fazendo essa verificação ou ele só está assinando? Porque não basta existir a lei, né? Você precisa de ter o efetivo cumprimento da lei. E nas situações em que você realmente precisa de uma certeza ou precisa de um serviço mais especializado, né? Conscientizar a população de que existe esse recurso, que eles têm esse direito de verificar e que, precisando, eles podem estar entrando em contato com qualquer um de nós aqui, que a gente vai prestar esse serviço e vai fazer isso de forma idônea e boa para todo mundo, né? Seja para o cliente, seja para o prestador de serviço, para... Você vê, nós estamos aqui no Sindicom, que é o sindicato de condomínio, que gentilmente nos cede aqui as instalações, ele sabe o que está acontecendo. Nos apoia sempre nos eventos. Assim como esse evento aqui nosso, é o patrocínio da RUP, que também está uma grande preocupação. Todo mundo está vendo o que está acontecendo. A gente está fazendo a nossa parte, né? Nesse caso. Mas aí, olha, só se algum complemento que ele falou em relação ao que pode ser feito para melhorar aí o mercado, aí ele comentou até só essa parte da relação elevador do homem, a fiscalização propriamente dita, e que o condomínio, até que você falou aí, tem o direito de verificar a situação, isso é um direito dele. Infelizmente, o que acontece hoje, a nossa vida é muito corrida, né?
Então o pessoal não pensa, ele entra no elevador, aperta o botão, se estiver demorando ele já fica nervoso, né? Já chama o outro quando não é comando em grupo, né? Então ele vai começar, então ele quer que o equipamento funcione indefinidamente, entendeu? Sem gastar, ou gastando o mínimo possível. Tem o nosso colega lá do Rio, naquela última palestra lá, né, que chama lá o cabecinha branca, já mais de idade lá, né, que chama lá, esqueci o nome dele, né, que fez uma palestra lá, e que ele falou de uma norma BNT, né, que realmente ela estabelece a vida útil do equipamento. Sim. Né? E é uma coisa... Norma genérica. Não é a norma específica, mas deu a entender, falou, pô, tudo tem uma vida útil, elevador não tem, sempre vai durar, né? E eu achei interessante a colocação dele, né? Eu hoje até estava analisando uma proposta de uma empresa, né? E vi lá, ó, até guia, pois colocaram vida útil até em guia, de 35 a 50 anos, é mesmo essa proposta? Não, né? Então até guia eles colocaram vida útil. Aí eu falei, pô, aí pegou meio pesado, né? Guia, se ela vai morrer, eu não quero essas guias todas aí, né? Mas realmente tem que conscientizar, né? Infelizmente, o que acontece? Esse mercado, por ser muito prostituído, né, por isso que volta aquela fiscalização inicial, outras coisas que vão surgir também nesse projeto de lei aí, né, mas volta aquela fiscalização inicial que seria um enxoval para as empresas. O que acontece? O cara vai no seu prédio, né, e fala, eu já vi muito isso, o cara vai no seu prédio e fala, né, vamos dizer, a empresa pega e, né, quem tem telhado, aquele ditado, quem tem telhado de vidro não joga pedra no vizinho, né? Então ele pega e fala mal, você chega numa instalação dele, tá muito pior do que ele falou do cara, né? Então isso aí, a questão é a sensibilização do pessoal, que nem o menor preço, né? Minha esposa que foi, né, vamos dizer assim, compradora, né, vamos dizer assim, chefe de compra de uma pequena consultora durante muitos anos, falou, ó, raramente eu comprava o menor preço, né? Infelizmente a situação financeira pela qual o nosso país passa aí, né, e a situação econômica, então o pessoal quer sempre economizar. Aí vamos trocar de empresa, essa empresa vai fazer milagre. Aí cai naquele estudo de caso que eu falei aí, né? Então não existe esse milagre. É questão de conscientizar, saber realmente do direito, né, vamos dizer assim, que eles têm, né, vamos dizer assim, que o equipamento é deles, não é da empresa fabricante ou da empresa mantenedora. Eles podem fiscalizar a qualquer momento, né? E também saber, vamos dizer assim, se programar, né? E entender que o consultor é aquele que vai auxiliá-lo, seja numa condição de modernização, seja numa condição para auditar aquele equipamento que está parando muito, dando muito problema, seja também na instalação de elevadores novos, numa perícia também, né, para poder averiguar um acidente ou um incidente grave, né? Então isso é importante, né, para o mercado começar a se organizar. E as empresas também em si terem também, né, vamos dizer assim, complementando aqui, você tinha falado aí, vamos dizer assim, de unidade técnica. Isso aí eu falo por experiência própria, né? Quando eu tive empresa aí, a gente teve empresa durante 14 anos no mercado. Nosso técnico que tinha maior número de elevadores tinha 55. Né? Eu acho que até 60 é razoável. E ele fazia só manutenção e troca de pequenas peças, um contato de porta, uma correia, entendeu? Um amortecedor de porta, só uma coisa muito banal, não atingia nem chamado. E realmente nós conseguimos, eu nunca vi outra empresa, né, no mercado, né, que tenha conseguido chegar à nossa instalação, era um brinco, não tinha, tudo limpinho, se estivesse vazando, o cara tinha que levar estopo, secar aquilo tudo, né. Então, pequenos ajustes também eram feitos, né, a Ronaldo conheceu na época aí, né, então a gente conseguiu, né, vamos dizer assim, a nível, vamos dizer assim, né, e infelizmente o que se cobra hoje não dá para pagar, então se você está pagando muito pouco, você pode saber que de alguma maneira vai ser compensado aquilo ali. Né? Então tem que ter uma seriedade no mercado, né? Já se tentou esse selo aí, né? Eu já vi empresa que tem selo aí, divulgando o selo, fui ver a manutenção dela, falei, como é que esse cara conseguiu esse selo? Então o cara paga uma taxa, esse não é o caminho, né? A questão do cara ter um selo e pagar por aquilo ali, né? É o próprio mercado reconhecer e ter uma fiscalização efetiva por uma amostragem da prefeitura, né? Ela tem um corpo técnico, né, vamos dizer assim, que tem um supervisor e vai fazer por uma amostragem, né, por região geográfica, né, e por tipo de instalação comercial, prédio de alto fluxo, velocidade, né, fazer aquilo ali, porque realmente quando começar a fiscalizar, né, um percentual desse universo de elevadores, né, e penalizar por isso, as outras empresas vão ficar espertas, né, falou, eu acho que a fiscalização é imprescindível, uma fiscalização organizada, né, bem elaborada e que tem um corpo técnico eficiente. Bom, a gente chegou aqui no final. Eu gostaria só que você fizesse os agradecimentos. Eu gostaria de agradecer muito, acho que foi
bastante enriquecedor, principalmente para o síndico, para as empresas, para mostrar que realmente a ABMEC está nesse podcast movimentando o mercado, para sempre para melhoria. Esse é o objetivo, tanto aqui para o Sindicom, tanto para o CREA, a própria multa que nos ajuda, que todo mundo já está vendo o que pode fazer para mudar. E é um caminho nosso, agradeço porque vocês vieram aqui, né, com a intenção de melhorar o mercado. Obrigado, Alexandre. Pode fazer seu agradecimento. Muito obrigado. Agradeço muito o convite, a oportunidade que foi dada aqui para a gente, para poder estar falando desse tema, né, que ele é bastante restrito. Agradeço aos ouvintes por estarem acompanhando e, precisando, estamos sempre disponíveis a ajudar. Obrigado, Jorge. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Os ouvintes aí também, tá? E acredito que a gente tenha tido a oportunidade de deixar uma pequena contribuição, né? Uma pulga atrás da orelha, como se diz aí, né? Para que realmente os síndicos, sejam eles profissionais, sejam os síndicos locais aí, né? Possam realmente repensar esse conceito de manutenção aí, né? E também, né, a respeito da consultoria, que é um serviço realmente que agrega muito, né, e esclarece muito e acima de tudo, né, ele traz realmente segurança para os usuários dos elevadores. Obrigado. Bom, o podcast Engenharia em Foco termina aqui. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, a multa e o sistema e o apoio do sistema Confiacrea. Muito obrigado. Hoje entendemos que elevadores vão muito além de conforto. Eles envolvem segurança, responsabilidade técnica, gestão, eficiência e preservação da vida. Obrigado aos nossos convidados e a todos que acompanharam este episódio. Compartilhe este conteúdo com profissionais da engenharia, síndicos, administradoras e gestores prediais. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio do Engenharia em Foco.